povoamento das ilhas do Atlântico e a consequente transposição das técnicas e dos saberes das terras de origem dos primeiros povoadores, iniciou-se a produção de artefactos de cerâmica. O rei Dom Manuel I, em carta datada de 9 de fevereiro de 1502, reconhece o interesse público dos barreiros, que, aliás, eram também fundamentais no processo de fabrico do açúcar. Neste programa alusivo ao tema da produção cerâmica e de cal ao nível regional, daremos especial atenção às nossas peças fabricadas pelos oleiros da Madeira e do Porto Santo nos séculos XVI e XVII. E temos em especial atenção que a arqueologia veio a mostrar pela primeira vez os indícios cerâmicos destas produções, destes indícios nos séculos XVI e XVII. Nos primeiros tempos do povoamento, e de acordo com os documentos escritos, a louça terá vindo do continente português, nomeadamente das áreas de Lisboa, Porto e Setúbal. Nessa altura, e com os ensaios técnicos baseados na transposição dos saberes oriundos das terras de origem dos povoadores, inicia-se o processo de experimentação daquela que é uma das produções basilares para a serventia da vida cotidiana. Já tivemos a oportunidade de referir em episódios anteriores que um dos aspectos, uma das técnicas de que os arqueólogos se servem para determinar a origem geográfica das peças reside nas análises químicas e mineralógicas. E com efeito e com base nesses estudos, em confronto com as fontes iconográficas e com os objetos resultantes das escavações arqueológicas, foi possível determinar para os séculos XV e XVI que a origem geográfica das peças insulares seria proveniente do Porto, Lisboa e Setúbal. Com efeito, para o século XVII, e com base nas análises químicas e mineralógicas, foi possível determinar, e também, naturalmente, com os resultados das escavações arqueológicas, que as peças seriam provenientes da região de Aveiro. Este estudo foi, sem dúvida, possível graças à estrita colaboração do professor Dr. Fernando Castro, da TEC Minho, da Universidade do Minho, e que hoje, sem dúvidas, é possível especificar que para o século XVII o consumo da cerâmica seria proveniente desta região de Aveiro. No século XVI, a produção de louça encontrava-se praticamente estabelecida nos principais centros urbanos. Pela leitura das posturas municipais do Funchal de 1587, se observa que o repertório tipológico das cerâmicas era diversificado e que serviam distintas utilidades no dia-a-dia. Da relação dessas posturas, nomeiam-se, entre outras, a existência de alguidares pequenos, panelas, panelinhas, tigelas de fogo e de comer, frigideiras, fogareiros, servidores, púcaros e almotolias. Muito provavelmente, a origem e a diversidade destas cerâmicas históricas foram confeccionadas com recurso às argilhas ou à matéria-prima local. E deste modo, as fontes históricas mostram preocupações municipais ou de posturas municipais, nomeadamente há um tipo de louça, designado por louça falsa, que era tida como frágil e quebradiça. Com efeito, as posturas municipais do século XVII determinaram que, para uma melhor qualidade do barro produzido localmente, não fosse possível
a junção de argilhas locais, ou seja, da Madeira, com as provenientes de Lisboa, mas que fosse já possível, nomeadamente para uma melhor qualidade final, a importação ou a mistura de barros locais, ou seja, da Madeira, com aqueles que seriam importados ou do Porto Santo ou das Ilhas de Baixo, nomeadamente de São Miguel e de Santa Maria, nos Açores. A atividade do oleiro surge na terminologia manuscrita insular a partir do século XVI. O ofício estava dependente da fiscalização municipal e a matéria-prima usada, não obstante a utilizada para o fabrico da cerâmica de construção, telha, era geralmente oriunda dos barreiros locais, com a mistura de barro importado. A documentação escrita e iconográfica fornecem-nos dados extremamente relevantes para a compreensão da atividade económica. Nos diversos fundos, quer depositados no Arquivo Regional da Madeira, quer na Torre do Tombo, nós encontramos imensa documentação referente e que testemunha a circulação e o trabalho desenvolvido por oficiais mecânicos no arquipélago da Madeira. É muito rica a informação, mas infelizmente nós não conseguimos identificar objetos produzidos com um oficial em particular. Isso é extremamente difícil. Mas sabemos os objetos que eles executavam e que produziam, para quem produziam e particularmente, que é muito interessante, é a riqueza destes mesmos objetos que estão identificados em testamentos e partilhas. Desses oficiais, nós destacamos, por exemplo, o grande elenco de oleiros que trabalhavam na cidade do Funchal e com a particularidade de a maioria deles habitar na zona mais velha da cidade, como por exemplo na zona do Corpo Santo e Lazaredo. Esses oleiros tinham fornos, oficinas abertas, verifica-se esse, por exemplo, através dos seus testamentos. Temos também marceneiros, ferreiros, carpinteiros, que mostravam e testemunham a sua circulação e a sua convivência com a sociedade madeirense, quer do século XVI, XVII e XVIII, por exemplo, e também a riqueza de informação que temos da sua relação com as confrarias, com a Misericórdia do Funchal, etc., com o Convento de Santa Clara, onde havia compromissos fiscais, penhoras, por exemplo, pagamentos de juros, pagamentos de foros, e esses documentos realmente são uma riqueza verdadeiramente extraordinária, porque atestam realmente a vivência e a circulação destes oficiais no seio da sociedade madeirense. Durante muitos anos, vários investigadores interrogaram-se, procurando as causas da inexistência física e material das produções cerâmicas locais madeirenses dos tempos do pós-povoamento. A perplexidade era maior quando se constatava, através da leitura das fontes históricas, várias indicações às cerâmicas, mas não se conheciam fisicamente as peças. A afirmação de António Aragão, um dos mais prestigiados estudiosos da cultura material insular, é simplesmente elucidativa. Disse o investigador: os oleiros insulares, com o andar dos anos, multiplicaram-se, construíram os seus fornos e levaram a cabo a execução de uma grande variedade de objetos para uso doméstico, dos quais nem conhecemos um para a amostra. Nos últimos anos, com a intensidade da pesquisa arqueológica e com as análises químicas efetuadas à cerâmica arqueológica, surgiram novos dados sobre o conhecimento das primeiras peças fabricadas pelos oleiros insulares. A pesquisa arqueológica na Madeira e no Porto Santo veio a trazer, pela primeira vez no conhecimento da cultura material dos últimos tempos, os primeiros indícios das produções cerâmicas da olaria local dos séculos XVI e XVII.
Uma das características predominantes da cerâmica de produção local seria a cor predominantemente vermelha, como esta que tenho na minha posse. Portanto, em parte resultante de uma solução aquosa, cujo nome vocabulário local ou regional seria o almagre, e que daria um aspecto acetinoso, bastante polido à superfície das peças de produção regional. Uma outra peça é este exemplar de recipiente provavelmente utilizado para a iluminação das habitações nos séculos XVI e XVII, e é um exemplar que foi recolhido do ponto de vista de um acompanhamento arqueológico junto ao convento de São Bernardino, em Câmara de Lobos, que é um recipiente muito simples, mas cujas pastas cerâmicas e cujas superfícies assim o demonstram que será, porventura, também de produção local. Uma outra peça que está atualmente na cozinha do Museu Etnográfico da Ribeira Brava é uma fabulosa anforeta ou olive-jarre, como é conhecida na ciência arqueológica. Muito provavelmente terá sido uma produção de origem local, talvez seguindo um pouco a influência da produção inicialmente castelhana, e que deixamos eventualmente para o futuro uma possível análise química e mineralógica das pastas, no sentido de termos maior certeza relativamente à possível imitação de peças que foram importadas nos séculos XVI e XVII do exterior e que terão sido fabricadas ou imitadas pelos oleiros destas ilhas da arqueologia. O cruzamento interdisciplinar das várias atividades científicas constitui atualmente uma metodologia relevante para o conhecimento da produção cerâmica no espaço insular. Não obstante a prática arqueológica, o levantamento exaustivo das fontes escritas e iconográficas apresenta-se como uma das mais interessantes perspectivas de análise futuras. Seria extremamente interessante realizar um trabalho comparativo entre a documentação escrita e a documentação gráfica, pictórica e visual. Portanto, refiro-me a pinturas, esculturas, desenhos e a documentação escrita como testamentos, inventários de partilhas de bens, onde realmente a panóplia de objetos do cotidiano é extremamente rica. Encontramos as referências a potes, a bilhas, a púcaros, alguidares, taças específicas, pratos, inclusive encontrei no inventário de Santa Clara do século XVIII a referência de um pote para botar carne, vinho e alhos, e portanto estas relações do cotidiano, das tradições, dos costumes, realmente está fortemente documentada em documentos escritos, como já referi, mas também vamos vê-los em pinturas. No caso da pintura, nós temos de ter algum cuidado em identificar, descodificar particularidades das vivências do interior das casas, das habitações ou mesmo das oficinas. Porque, por exemplo, muitas vezes essas representações são anacrónicas, ou seja, não corresponde ao século, à data precisa da sua representação. E porquê? Porque muitas pinturas do século, por exemplo, XVI, ou XVII, ou XVIII, são pinturas que têm como referências gravuras anteriores. E, portanto, muitas vezes a indumentária, portanto, o traje, a roupa, as joias, não correspondem rigorosamente ao século da feitura, da execução da pintura. No entanto, temos particularidades que vão reportar-se a situações concretas do dia-a-dia e particularmente da feitura de uma relação intrínseca entre a utilização de objetos, que são objetos que serviriam, por exemplo, para transporte, conservação e a própria execução de tarefas, quer em oficinas mecânicas, quer no interior da casa, como, por exemplo, as cozinhas. A produção de cal foi, indubitavelmente, uma das principais indústrias, quer da Ilha do Porto Santo, quer da Ilha da Madeira. Atualmente, a paisagem cultural das ilhas
mostram um conjunto de fornos em diferentes estados de conservação. A grande maioria permanece em ruína. Outros foram reabilitados e transformados em unidades museológicas. Um dos exemplos que sugerem consideração e que mereceu uma pesquisa arqueológica apurada é o forno da cal da Achada do Furtado do Barrinho, em São Vicente. Este espaço foi muito importante aqui para a freguesia de São Vicente, para o concelho e especialmente para esta pequena localidade dos Lameiros, porque desenvolveu-se cá durante décadas uma atividade muito importante, era a extração do calcário e a produção da cal. Calcula-se que à volta de 40 a 50 pessoas seriam necessárias para que o forno laborasse em pleno. Estamos a falar de uma atividade que, à época de meados do século XX, englobava cerca de 150 pessoas. Ora, 150 postos de trabalho numa localidade onde não havia qualquer indústria, onde as pessoas dependiam unicamente da agricultura e uma agricultura de subsistência, estamos a ver a importância que esta atividade teve para a população. Foi depois abandonado por várias razões, porque entretanto a cal deixou de ser um produto essencial, a construção civil passou-se a usar mais o cimento, apesar do cimento ter uma grande componente de calcário, de cal, daí a razão de o abandono desta atividade. As escavações arqueológicas realizadas no forno da cal do Barrinho puseram a descoberto um conjunto de estruturas que fizeram recuar a indústria transformativa do calcário ao século XVII. Estes são indícios extremamente relevantes para a história da arqueologia industrial das ilhas e que evidenciam o extenso potencial para um estudo aprofundado destas unidades industriais existentes em diversas áreas geográficas do arquipélago da Madeira. Aqui neste espaço foram desenvolvidos trabalhos arqueológicos. Presumo, não tenho a certeza, mas presumo que até à data, ou pelo menos até à data em que nós fizemos aqui os trabalhos, eram os únicos trabalhos arqueológicos em espaços industriais feitos aqui na Madeira. Encontrarmos algumas situações que desconhecemos completamente e que a população aqui mais antiga desconhecia também. São eles esta estrutura circular que temos aqui à minha esquerda. Há 3 versões para a sua utilização, sabe-se apenas a única que temos a certeza é que se fazia combustão ali, porque as pedras estão calcinadas, encontramos restos de carvões, por isso fazia-se combustão. Uns dizem que deveria ser um forno anterior a este, ou que funcionava em paralelo com este que está aqui atrás de mim, e que cozia quantidades mais pequenas de calcário e num processo ligeiramente diferente do que este forno principal. Outra versão diz que seria uma forja de ferreiro e que justifica essa razão pelo facto de eles utilizarem muitas ferramentas de ferro, ter muito desgaste, que a pedra, sendo uma pedra dura, dava muito desgaste às ferramentas, havia necessidade de se deslocarem à tenda do ferreiro para fazer as reparações. Há uma terceira que também faz algum sentido, mas que também não há certeza se foi utilizado com essa finalidade, que era ser um forno de cozedura do barro. Por todo o arquipélago da Madeira, existem diversos imóveis que atestam a produção da cal. Um outro complexo industrial muito interessante, do ponto de vista da sua antiguidade, localiza-se no Porto dos Frades, na embocadura do Calhau da Ribeira de Fora, na ilha de Porto Santo. Segundo os investigadores, a sua localização e a sua tipologia construtiva pode recuar à segunda metade do século XVII. Na Ilha da Madeira podemos encontrar estruturas ou imóveis bem preservados de produções ou de fornos de cal, além de São Vicente, como é óbvio. Temos 2 exemplos muito bem característicos e que estão presentes no litoral da Calheta e de Câmara de Lobos. Em regra geral, caracterizam-se por ser estruturas de planta mais ou menos quadrangular ou retangular,
com um forno em forma de cone invertido, cujo diâmetro vai estreitando do topo para a base. Do ponto de vista tipológico, estamos na presença de fornos de cozedura mista que alternavam a sua cozedura utilizando a pedra calcária, como é óbvio, mas também o combustível, que seria o carvão mineral ou a lenha. Portanto, em síntese, nós temos indícios preservados da nossa cultura material que são fundamentais para a percepção da economia e da sociedade destas épocas. O território insular disponibilizava uma extensa estrada marítima que permitia a navegação de curto e médio curso para os arquipélagos vizinhos, sobretudo para fazer chegar a rede de mercadorias necessárias à economia e à sobrevivência das populações. Não nos esqueçamos que, apesar de estarmos num espaço insular, a navegação no Atlântico e depois a navegação entre as ilhas do Atlântico e a navegação entre os vários portos da Madeira eram procedimentos que não estavam livres de escolhos de obstáculos. E, até o século XX, a forma menos perigosa, digamos assim, mais fácil, de transacionar produtos dentro do mercado interno do arquipélago era através da cabotagem, ou seja, da navegação entre os vários portos e ancoradores da Madeira. Mas isto quanto à questão das vias de comunicação. É óbvio que também se fazia comunicação por terra, e aí temos esses agentes fulcrais do comércio interno, como os almocreves e os adelos. Por exemplo, ficou um pouco para a tradição histórica da Madeira o caso dos adelos ou almocreves de Gaula, é apenas um exemplo. Mas, nesta questão das vias de comunicação, nós não podemos esquecer que depois os municípios, os concelhos, também tinham vários procedimentos para fazer face às várias penúrias, à falta de subsistências de alimentos por parte das suas populações. Os concelhos pretendiam, sobretudo até o século XIX, pretendiam implementar um ideal de autarcia económica, ou seja, seria ideal que os concelhos se bastassem em si próprios em termos de alimentos, mas isso efetivamente foi sempre uma situação nunca atingida em pleno no arquipélago. E o arquipélago, em termos de subsistências, viveu sempre nesta posição de constante desequilíbrio, digamos assim.